Salve, salve! Tirem as crianças da sala, dividindo tela aqui comigo. Ele, Rafael Cortez, tudo bem? Em movimento a qualquer hora do dia ou da noite, sempre falando comigo. Tudo bom? Ah, que alegria, Bonfá. Fala, galera, tudo bem? Estou aqui feliz e contente, me deslocando para um job, mas muito focado. Não sou eu que estou dirigindo o carro, então podem ficar tranquilos. Tá? Eu quis conversar com você aqui, diante desta série de conversas que eu tenho tido com colegas nossos sobre as experiências dos shows solos de humor no formato do stand-up comedy. E você é um cara que tem essa trajetória de criar um show de stand-up comedy a partir de um show de humor em que você usou já outros elementos, até instrumento musical. Mas claro, você tem uma característica muito própria sobre isso que eu queria falar, que é a interação com o público. É você trocar com a plateia, né, com as pessoas que estão te assistindo. Isso é algo que é treinado? Isso é algo que você tem que nascer com? Qual é a tua impressão sobre essa relação artista e plateia? Eu acho que ela é uma coisa essencial. Inclusive, o comediante que não adotar uma interação com a plateia, ele vai estar deixando de usar um elemento maravilhoso, assim. Eu digo que a interação com a plateia é o típico ingrediente que salva um show. Todas as vezes em que alguma piada minha não funcionou e eu fui para a plateia e joguei, aquilo salvou o show do fracasso, assim. A interação com a plateia é algo essencial e é um elemento delicioso. E quanto mais ingênua e quanto mais simples for a interação, melhor ela é. No meu caso, acho que ela veio muito do fruto do CQC, né? De eu ter feito 6 anos de CQC, 2 anos de video show, que nada mais é do que falar com gente. Eu fui fazer interação com a plateia porque a natureza do meu trabalho sempre foi falar com gente. Mais do que criar texto, mais do que qualquer outra coisa. E é demais fazer isso, cara. É um elemento que eu amo. Então, você entende que na tua trajetória, as tuas experiências anteriores, inclusive de vídeo, né, foram experiências que te abriram um caminho, aí eu te indicaram uma importância para esse tipo de ação, uma vez em cena, né? Mas num show de stand-up comedy, em que as pessoas, em tese, estão esperando para ser surpreendidas e que você tem lá coisas roteirizadas, né? Você tem um texto que está sendo seguido, o quanto do espaço depende do público. No teu desenho de palco, né? Eu vou fazer isso, aqui eu vou parar, vou falar com as pessoas, aqui eu vou esperar e ver se vem algum elemento da plateia, sei lá, uma reação esquisita, um nome diferente. Como é que é no teu caso particular essa construção? Eu tento deixar a minha interação com a plateia mais para o começo dos meus shows, sempre. É uma maneira de esquentar, de me esquentar e de criar uma relação, uma química entre a plateia e eu. Somente de posse dessa interação inicial é que eu posso entrar em alguns temas dos meus shows. É como se fosse uma quebra de protocolo, ou mais do que isso, é como se fosse um desnudar do artista, sabe? Oi, gente, beleza, eu sei que eu tô em cima do palco, vocês não estão, mas ó, sou gente como a gente, nós estamos tudo em casa, vamos quebrar um gelo. Eu coloco sempre no começo dos meus solos a interação e depois eu tenho uns momentos pontuais de mexer com a plateia, porque é um fato que se você ficar o tempo inteiro fazendo interação, aí você tem um senso rolando, né? Você tem qualquer outra coisa menos um show de humor. Mas para mim é o começo, bastante interação, inclusive tem gente que já foi no meu solo e fala: Rafa, você interage demais e eu sinto falta de você começar logo o seu texto ao invés de você ter interação. Mas para mim, quanto mais eu interajo, quanto melhor for a interação, mais seguro vai ser o show para mim, entende? Sim, aí é quase um ritual, ou então é uma construção, né, de qual etapa vai acontecer primeiro. Mas a gente tem colegas que fazem isso de outras maneiras, né? Quase como a velha tática de colocar alguém no palco, coisa que no stand-up comedy você não faz, mas que muitas outras interações de artes cênicas fazem, né? Um voluntário, uma voluntária, vamos pegar aqui um grupo de pessoas, etc. Deixando de lado essa parte, que não é o foco da nossa conversa, quando você se depara com uma situação como que a pandemia gerou para artistas trabalharem com câmeras, né, com equipamentos, mas não com pessoas. Você produziu muito nesse período, você trouxe conteúdos novos, você transmitiu da sua própria casa, onde você obviamente não tem arquibancada. O que mudou? Eu diria que foi a experiência que eu precisava para saber que eu posso fazer comédia direito mesmo, assim. Porque eu fazia comédia antes da pandemia dentro de uma zona de conforto total.
pensando menos no meu texto, criando menos setup, punch, fazendo um dever um pouco menor do que os meus colegas e garantindo muito no papo, muito na interação, né? Quem me conhece sabe que eu faço melhor o mestre de cerimônias, porque eu sei que eu sou um bom MC, porque eu interajo muito com a plateia e interajo muito com os colegas. Quando veio a pandemia e eu me vi impossibilitado de interagir, aí eu falei, bom, agora é a hora de saber fazer comédia de verdade, porque eu não tenho esse trunfo na minha mão. E foi muito bom para mim como humorista, porque fazendo uma live de stand-up, como que se vai interagir? Ou fazendo stand-up em drive-in, e eu já fiz vários, de que maneira se consegue interagir? Essa é uma pergunta, né? Era o estágio seguinte da pergunta, né? Se você tá só você e a câmera, ou as câmeras, você não tem interação. E se você está num palco distante do público, em que o público está dentro do carro, como foi uma saída para poder haver apresentação artística no período de contaminação, você também não tem a reação imediata, não tem o som daquela risada, das palmas, do que um teatro traz de calor, né? Não tem, não tem. E aí você tem que encontrar outras maneiras de fazer a coisa funcionar. Com o carro, por exemplo, eu tenho que imaginar que a pessoa está rindo dentro do carro dela, mesmo que ela não buzine ou pisque o farol. E isso é confiar bastante no texto que você está fazendo. E mais do que qualquer coisa, é você calar a boca às vezes. Eu aprendi a fazer stand-up para drive-in e stand-up na internet, aprendendo a fazer silêncio onde eu imagino que as pessoas estão rindo. Porque o nosso grande cacoete como comediante é tapar os buracos. E quando nós não tapamos os buracos, a plateia os tapa, né? Faz a piada, você imagina que as pessoas estão rindo. Isso, o riso da plateia tapa um buraco. O aplauso da plateia tapa um buraco. E quando você faz para drive-in e quando você faz para live, os buracos existem o tempo inteiro. Você tem que confiar no que você está fazendo, tem que ter bala na agulha, tem que saber que tem um bom texto, e imaginar que ali tem risada, imaginar que ali tem aplauso, dar a piada, fazer o punch e ficar naquele silêncio, em vez de ficar falando, sabe? É isso. É louco. Mas você falou uma coisa interessante aqui para quem está nos assistindo, eventualmente não é profissional da área, é simplesmente público, é simplesmente plateia. Quando você coloca mais texto, eu entendo que você está trabalhando e colocando mais texto mesmo para suprir um tempo em que você estaria falando com pessoas que não estão lá ou não podem falar. Isso te fez acelerar o ritmo? Isso te fez diminuir o ritmo? Isso tornou o show mais curto? Como que foi essa adaptação, essa criação de material quando a interação com o público inexiste? Foi algo benéfico para o meu tempo ficar mais ajustado. Eu sou da escola Porchat, eu sou da escola Oscar Filho. Há escolas de comédia stand-up, né? Tem a escola Diogo Portugal, Rafinha Bastos, que é aquela escola em que existe espaços, né? A piada é feita, o comediante tá mandando um ai, né? E tem a piada a la Porchat, a la Oscar, que é... Eu sou da escola do Porchat, sou da escola do Oscar, do frenesi, né? Da loucura, do 200 por hora. E quando eu não pude mais fazer interação, ou com carros, ou com a live, especialmente na live, eu preenchi mais tempo do meu texto com piada, eu procurei ter mais material e aprendi que menos é mais. E o ritmo ficou mais calmo também, assim, sabe? Eu não sou mais aquele cara acelerado. Pelo menos agora na pandemia. Os meus textos estão mais maduros, estão mais sortidos e o ritmo tá mais a lá Diogo, a lá Rafinha. Então está sendo uma imersão num outro universo de comédia que eu ainda não tinha flertado tanto. Agora pensa que vamos ter uma situação de retomada em que os teatros estarão disponíveis, os palcos estarão lá e você vai de novo dispor dessa ferramenta da interação, né? Você vai poder usar isso, vai poder ter contato, mas como usar ou de que forma isso vai se alterar na tua composição é algo que não tem como ensaiar, né? Vai ter que entrar, fazer e sentir. Olha, do pouco que eu fiz presencialmente agora, numa gradativa retomada aí das atividades de teatro e comedies e bares e afins, eu senti que muito possivelmente eu volto a fazer o que eu já fazia. Eu volto para aquela coisa de muita interação, de mais ritmo, de mais energia. Eu gostaria particularmente de criar um meio termo agora, né? E usar essa experiência que eu adquiri ao longo dessa pandemia, de ter mais texto, um pouco mais de calma, mas possivelmente pela química e pelo fazer, pelo hábito, né?
foram centenas de shows com presença de plateia e poucos shows em relação à quantidade de plateia, sem a plateia, ou carro, ou internet. Então, naturalmente, eu acho que eu vou pro frenesi de novo, assim. E essa situação, para quem é o público, é interessante, né? As pessoas sabem o que é uma conversa de um artista num palco com quem foi lá para assistir. É um anônimo, não é alguém que está lá para protagonizar, mas às vezes participa do espetáculo. O que é difícil, para as pessoas inclusive saberem, né? O que é difícil no momento que você está lá, que você está fazendo tua entrada, teu aquecimento, a interação com o público, está preparando, né, o seu texto para deitar e rolar, mas o que pode dar errado nessa hora? Olha, a menos que você tenha muita experiência, seja muito safo e tenha uma coisa muito legal para dizer, eu não recomendo interagir com as pessoas da plateia em cima dos estereótipos. O baixinho, o gordinha, o careca, isso assim é sempre arriscado, ainda mais no momento de tanto politicamente correto, de tanto mimimi, né? Existe gente que pode interagir numa boa, com uma pessoa calva, com uma pessoa obesa, mas eu não iria por aí e não vou. Eu, como comediante, não interajo com as pessoas da minha plateia a partir de seus estereótipos ou suas características mais marcantes. Tirando esses espaços, né, esses momentos ou essas situações em que você sabe que vai jogar uma casca de banana para você mesmo, eventualmente, né? Você não precisa daquilo e se fizer vai se dar mal. O ponto para quem não sabe fazer isso, ou quem gostaria de aprender a fazer isso, ou quem precisa melhorar o seu nível de interação, qual é a tua dica? Você é tão acostumado a fazer e dando tanta importância para isso? Olha, optem por relacionar-se com a plateia em cima de coincidências que eles têm com você. Independente de credos, gêneros, orientações sexuais, raças, etc., um caminho para mim na interação é relacionamento afetivo. Relacionamento afetivo é batata, não tem como errar. Porque todas as pessoas querem amar e ser amadas, independente de qualquer orientação que elas tenham, de qualquer origem. Eu sempre vou mexer com a plateia a partir do relacionamento afetivo. Então, tem um casal junto? Vocês estão namorando, são casados? Há quanto tempo vocês estão juntos? Ele ronca? Você está sentada aí sozinha porque você namora? Tem alguém? Peraí, não deu certo o Tinder? E por aí vai. E o resto a plateia te dá. A plateia te dá, e o mote do relacionamento afetivo, para mim, é certeiro. Eu diria que é praticamente infalível. Com essa dica romântica, te agradeço, Rafa. Rafael Cortez, falando sobre interação com a plateia no show solo de humor do stand-up comedy. Obrigado, viu? Tudo de bom, um abração para você. Obrigado você, Bonfá. Tamo junto mais uma vez. Sabe que eu sou seu fã. Tamo juntos. Um abraço, bom trabalho aí.